Bem, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, teve alguns jogos no domingo e se encerra nessa segunda-feira com o jogo do Bahia. Vamos analisar aqui o jogo do Internacional para ver onde é que teve oportunidades para que a gente pudesse fazer uma entrada e obter lucro nas apostas esportivas. Deixa eu ir aqui no site onde mostra aqui as estatísticas, é o Corner Pro que eu analiso. Pelos gráficos, dá para ver que o Flamengo atacou mais, mostra que o Flamengo teve mais posse de bola, onde o Flamengo teve mais pressão sobre o time do Internacional, mas o Internacional também chegava algumas vezes com perigo, chutava no gol. No primeiro tempo, o jogo acabou empatado em 0-0, mas teve algumas oportunidades aqui de fazer algumas entradas que eu tenho certeza que quem aposta diariamente viu essa oportunidade. O primeiro escanteio foi aos 21 minutos, né? Normal, geralmente acontece. Um jogo equilibrado desse jeito. Aos 37 aconteceu o segundo escanteio. Ou a gente já poderia ter pego o último escanteio, né, que provavelmente foi aberto aos 35 do primeiro tempo. Teria pego também handicap asiático com o último escanteio acontecendo a abertura da entrada aos 33, 31, dependendo do jogo, aos 34. Aos 37 já teria o handicap asiático, onde você fazendo a entrada, saindo um escanteio, devolve se só sair um, se sair dois você ganha. Excelente para quem está começando, não tem tanto risco na aposta. E ao final, 48 minutos do primeiro tempo, acabou saindo o escanteio aqui para o Internacional também. O Flamengo acabou não cobrando nenhum escanteio no primeiro tempo, né? O jogo foi bastante equilibrado, onde apesar do Flamengo ter chegado bastante aqui, a defesa do Inter não deixou que fosse cobrado nenhum escanteio para a equipe do Flamengo. Quem pegou dois escanteios conseguiu sair no green. Quem pegou dois escanteios aos 28 minutos, que é quando ele abriu para dois escanteios, 27 e 28 minutos, conseguiu o green, né? Se segurou mais, conseguiu pegar uma aposta com odd maior. Foi um green farto, né? Como dizem por aí. Os 48 do primeiro tempo foi quando saiu o último escanteio. Isso é a maior felicidade que o apostador pode ter quando isso acontece. Vamos analisar aqui o segundo tempo, onde continuou com poucos escanteios. Foi uma partida com poucos escanteios para o que a gente vê aí, principalmente no cenário europeu. Tem muitos times que terminam fazendo muito escanteio. Aos 49, 4 minutos que começou o segundo tempo, saiu um. Aos 51, provavelmente o Inter está pressionando mais. Deixa eu ver. O time da casa no início saiu pressionando mais. Com isso, gerou o escanteio para o time do Inter. Aos 67, o Inter fez um gol. Acredito que aqui não teria aberto o odd de gol aos 67. Provavelmente sim, né? Você poderia ter pego aqui o gol aos 60, junto com dois escanteios. E mais para frente a gente vai ver se bateria essa aposta. É um tipo de aposta também que é bastante lucrativo. Você teria pego uma odd aí de no mínimo 1,80, 1,90. Aos 51 saiu o segundo escanteio. Aos 49 e aos 51. Aí o Flamengo fez o gol. Inter pressionando, o Flamengo vai lá e faz o gol com o Gerson. Aos 67, o Internacional acabou fazendo o empate entre os dois times. Teve mais um canto aos 72, aqui não tem como fazer nenhum tipo de entrada. Aí dos 72 aos 94 não saiu nenhum escanteio. Que daria para você pegar aqui entre 78 a 80, dois cantos, pagando 1,80, 1,90, poderia ter feito essa entrada, porque se trata de todos os dois times são bem equilibrados. A chance de poder gerar escanteio entre os dois times é grande, apesar que aqui teve pouco. Deixa eu ver a quantidade de corner que teve. 3, 6, 2 de Flamengo. Um time que pressiona bastante, como é o Flamengo. Sair com dois escanteios é muito raro isso na partida. Eu não sei se isso vai ser o cenário no Campeonato Brasileiro todo, né? Mas eu acredito que seja pela fase que o Flamengo vem passando
Né? O time ainda está sem confiança, está retomando a confiança com o técnico novo que apareceu e por isso ainda joga muito retraído, com medo de perder. E por isso essa quantidade de cantos o Inter teve superior ao Flamengo. 6-2. No final, o Flamengo pressionando para tentar fazer o segundo gol. E no final quem acabou saindo com o gol da vitória foi o Internacional, trazendo assim a primeira derrota do Flamengo no comando do Sampaoli, o novo técnico. Não vai ser fácil para ele mudar esse time. Tenho certeza que vai ter bastante trabalho, pois o time, qualquer pessoa que trabalha sem confiança é mais complicado de poder se recuperar, mas o Flamengo tem elenco suficiente para poder fazer muito barulho aí nesse Brasileirão. Vamos analisar agora a partida entre Santos e Atlético Mineiro, que aconteceu na Vila Belmiro, estádio do Santos. O Santos estava jogando em casa e vamos ver onde é que teve a oportunidade para que a gente pudesse fazer a entrada e sair com lucro aí nessas apostas. Bom, já começou aqui o Santos com 3 escanteios, um cluster, chamam de cluster quando sai 2 escanteios seguidos, um a 1 minuto do primeiro tempo é quando o time começa com aquela pressão inicial, geralmente iniciada aí pelo time da casa, ou o time quando é super favorito. Vamos ver aqui como é que foi os gráficos. O Santos começou com aquela pressão mínima, apesar que saiu o primeiro escanteio que a gente viu logo lá embaixo. Depois o Atlético Mineiro começou a sair para o jogo, que é o que acontece, essa troca de posse de bolas que existe no futebol. Uma hora está um time pressionando, outra hora está outro time pressionando, principalmente quando os dois times são no mesmo nível. Quando a diferença no nível dos times acontece de ser pressão toda hora, mas quando o jogo é bastante disputado, geralmente há alternância aí na posse de bola. O Santos começou, o Atlético Mineiro saiu um pouco para o jogo, depois o Santos começou a atacar novamente. E vamos vendo aqui que aos 10 minutos foi quando saiu o segundo escanteio do Santos. Depois, na mesma jogada, saiu o próximo escanteio do Santos. Aí aos 13, aos 15, aos 13, o Atlético Mineiro acabou conseguindo um escanteio aqui também. A gente já via que ia ser uma partida bastante movimentada, os dois times chegando bastante na linha de fundo. A média de pressão aqui dos times em casa de 10, né? Encerrou com isso aqui. O Atlético Mineiro com 14,25. O Atlético Mineiro a gente vê até nos gráficos aqui que ele tentou ser mais incisivo no ataque, chegando com mais força, até por o Atlético Mineiro ser um time, se for comparar jogador para jogador, melhor do que o Santos. O Santos vem passando um momento difícil, onde teve uma crise financeira que veio afetando aí o clube. A sorte é que o Santos tem uma categoria de base muito boa, onde pode subir bastante atletas, né, e contratar barato para que os jogadores venham para poder se juntar ao elenco que o Santos já tem. Garotos muito bons, com alguns jogadores experientes e fazer essa mescla aí, brigar por alguma coisa. Título, acredito que nem pensar. Vamos lá para os 13 minutos. O Atlético saiu com um escanteio. Depois, aos 21, o Atlético com mais outro escanteio. Aí, a partir dos 21, é onde a gente começa a ficar de olho nos escanteios. Aos 33, provavelmente já deveria ter aberto aqui o handicap asiático, onde você jogando um escanteio, onde já teria saído 4 escanteios. Provavelmente aqui estava 5 escanteios, handicap asiático, que se tivesse saído o próximo escanteio, que foi aos 33, né? Que é quando geralmente está abrindo a linha, mas como o último foi com 21 minutos, aos 33 provavelmente o handicap asiático já estava aberto. Se você entrou antes um pouquinho com odd de 1,60, acredito que você tenha pego aqui esse escanteio, né? Aqui você já tinha sua aposta devolvida se não saísse o próximo. A vantagem do handicap é essa, né? Você joga para 2 escanteios, mas se sair um, o seu dinheiro é devolvido. Aos 40 saiu o próximo escanteio do Santos. O Santos tentou pressionar, eu acredito, aqui mais um pouco, aos 40. Mesmo assim, foi só aqui, ó, esse tracinho que teve, onde teve um pico aqui de pressão, o Santos, mas a posse de bola e a pressão foi toda do Atlético Mineiro. A gente vê pelo gráfico aqui, que mostra aqui no Corner Pro. Então, o primeiro tempo acabou dessa forma. Ao começar aqui o segundo tempo, o Santos já iniciou
51 minutos um escanteio, aos 52 mais outro. O Atlético Mineiro, por ser um time bastante versátil, acabou com o escanteio aos 54 minutos, não deixa barato. Um jogo de muita pressão entre as duas equipes, lá e cá, onde todas as equipes que estavam buscando a vitória. Aos 61 minutos, o Santos conseguiu outro escanteio, né? Aos 69, o Atlético Mineiro conseguiu outro escanteio. Aí aqui a gente já vai ficando ligado, porque pode pintar a oportunidade de entrada entre 75 e 77. Aos 75 saiu um escanteio, né? Aí é quando a gente começa a prestar atenção nas entradas que a gente vai fazer, no nível de pressão que está acontecendo, se está saindo bastante escanteio. Tudo isso a gente tem que analisar. Se o time está chutando muito aqui, é chute no gol, remate a baliza. A primeira parte, remate a baliza. O Santos não deu nenhum chute no gol e o Atlético deu. Mas em compensação, o Santos atacava mais pela beirada, com certeza, para acontecer esse tipo aqui de escanteio. 5 escanteios contra 2. Apesar de não ter chutado no gol, mas chegou bastante aí na linha de fundo e conseguindo aí esses escanteios. Aos 75 saiu o segundo escanteio, o segundo não. Aos 75 saiu outro escanteio para o Santos, onde a gente já poderia ficar ligado. Aos 77, com certeza, ia abrir a linha para 2 escanteios. E quem pegasse essa linha aí, geralmente ia pegar por volta de 1,70, 1,80, até os 80 minutos, 1,90. Aos 82 saiu outro canto, acho que não deu tempo de abrir o handicap asiático. Eu não estava acompanhando esse jogo ao vivo. E aos 95 do segundo tempo, o Atlético Mineiro pressionando para ver se saía com a vitória. Conseguiu aqui um escanteio aos 95, batendo o escanteio, 2 escanteios aos 78, onde saiu aos 82 e aos 95. Quem jogou ou pegou o último escanteio aqui, aos 87 minutos, que é quando abre aqui o último escanteio do jogo, pela pressão que havia entre os times, né? Quem estava assistindo o jogo no ao vivo com certeza pegou isso aqui. Sabe que são time bastante ofensivo, todos os dois, que jogam pela beirada. Um em favor do Hulk e outro time joga dessa forma aí há muito tempo, sempre com 2 beiradas bastante agudas, atacando bastante. E aos 95 aqui, para quem pegou o último escanteio, 2 escanteios, handicap asiático foi devolvido, conseguiu êxito aqui aos 95 do segundo tempo, assim terminando a partida 0-0. Quem jogou para gol não conseguiu, quem jogou para vitória não conseguiu, mas quem tentou escanteio, né, teve êxito e saiu com lucro e alegre nessa partida aí de Santos.